Tô demais na área, guerreiro, guerreira. Como tá a semana? Como vai a vida, meu querido? Aqui tá tudo ótimo, alto astral, só coisa boa. E como a gente gosta de dar notícia bacana, pois é, o programa veio ao ar na quarta-feira. Ia ter só segunda-feira que vem? Não, a gente gosta de surpresa, surpresa boa. Então hoje tem Conta Comigo. Pois é, e eu queria começar o programa falando um pouco sobre um projeto de vida. Sabe, Vitor, Marcos, você que está em casa acompanhando aí, nos dando a sua atenção, o seu carinho, projeto de vida. Você, eu, todos nós aqui nascemos já com um projeto de vida de vencedor. A gente nasceu com tudo pronto, lembra? Quando você olha para um bebezinho, vê aquela coisinha mais linda, mais fofa, dócil, ali cheio de condições para crescer e desenvolver, mesmo as pessoas que muitas vezes nascem com dificuldades, né, sejam físicas, sejam financeiras, nós somos preparados, a natureza, Deus já nos preparou para vencer, só precisamos ser trabalhados de uma forma melhor, né, com incentivos, com princípios. E você lembra de quando era criança e o seu cérebro funcionava de uma certa forma? Ou das pessoas à sua volta que você vê crescendo e as atitudes vão mudando? Pois é, porque a nossa mente, o nosso cérebro vai mudando. E aí, quando a gente fala do indivíduo, ou de pessoas, ou de grupos, a gente pode pensar o seguinte: poxa, o que é que deu errado? Se todo mundo nasceu para dar certo? Porque a gente vê muita coisa errada à nossa volta. Existe corrupção, existe muita violência, existe falta de saúde, mas existe também evolução, existem países muito bem desenvolvidos, tecnologia. O que que deu errado e o que que deu certo? Pois é, existe uma guerra, uma luta pela sua mente, pelo que você pensa, pelo que você sente, porque dominando a massa, dominando os corações, pode-se tudo. E aqui no Conta Comigo, a gente ouve verdades que podem te ajudar a fazer boas escolhas, principalmente políticas, e evitar má educação, péssima saúde, desenvolvimento zero. Porque, no fundo, Vitor, todas essas coisas estão interligadas, certo? Boa noite. Boa noite, Letícia. Boa noite, Marcos. E mais um dia que nós estamos aí no Conta Comigo, né, para passar algumas, até mesmo mostrar para a população da região, não falar só Nova Lima, mas que tem mais pessoas que têm acompanhado a gente, não é isso? Que fazem parte desse grupo nosso de mais de quase 15 mil pessoas, ou quase mais de 10 mil pessoas que sempre estão curtindo com a gente, não é isso? Mas para mim acho que é muito importante estar aqui, e graças a Deus, né? Eu às vezes critico muito, eu falo que eu não sou de ferro, não sou de aço, mas tem uma coisa de mim que supera. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou falar com vocês, né? Eu estou chegando aqui do hospital, que eu fui fazer um check-up. Eu, de 2 em 2 anos, eu faço um check-up, né? Então eu fui fazer um check-up, né? Eu precisava de fazer endoscopia, colonoscopia. E estou bem, tanto que eu estou bem que eu estou aqui, com essa cara boa, né? E participando com muita vontade, com muita dedicação, com muito amor, não é isso? E como é bom, né? E quando eu falo isso, gente, sabe por quê? Porque uns dias atrás mesmo aí, eu sempre acontece isso, né? Quando as pessoas que têm alguma ligação comigo, eu não vou trabalhar 2 dias, pediam licença por 2 ou 3 dias, porque eu fui fazer uma endoscopia. Eu fiz endoscopia, colonoscopia e estou aqui, filho. Pra vocês terem ideia. Ô, Vitor, você me surpreendeu. Foi uma boa surpresa, porque quando ele me ligou falando: Letícia, tô voltando de Belo Horizonte, eu falei: uai, Vitor, mas você tava, né? Pensei, você tava internado. Voltando, eu falei: então tá bem demais. E já veio direto pro podcast. Pois muito é. bom. Então acho que isso é vontade, isso é lógico, o corpo ajuda, não é isso? Mesmo com meus 82 anos, né? Essas coisas não me esmorecem, né? Isso que é muito importante. Maravilha. Mas o importante, gente, é a gente estar com essa boa vontade aqui, falando só a verdade, mostrando para a população, fazendo alguns comentários, aproveitando alguns jornalistas que são jornalistas bons, que passam informações precisas, verdadeiras, não aquelas informações que não tem nenhuma, vamos dizer assim, não tem nenhum, o conteúdo é falso, que a grande parte da mídia, infelizmente, ela faz comentários, né, que deixa muito a desejar e acaba iludindo pessoas, e pessoas com menos esclarecimento, que é muito triste isso.
Mas é isso aí. Então, estou aqui hoje, mais uma noite de Conta Comigo, né? E temos vários assuntos. Nós vamos falar aqui sobre impostos, sobre reeleição de prefeitos, vamos falar sobre o problema aqui de senadora, vamos falar aqui de posicionamento do deputado lá de Goiás, vamos falar aqui a respeito. Vou entrar aqui no primeiro comentário meu, fazer um comentário aqui. Não é crítica, eu não tenho o direito de criticar, né? Mas eu tenho o direito de querer mostrar, né? Principalmente jornalistas, né? A primeira coisa, gente, eu já cansei de falar com vocês todos, o fato de eu ter sido prefeito 6 mandatos, né? Todo mundo assusta, principalmente quando eu estou fora. Eu estava no hospital, falava isso com o pessoal, com médicos, com enfermeiras, com funcionários, eles ficavam rindo, né? E 6 mandatos de prefeito, 2 de federal e estadual. Graças a Deus, eu tenho procurado ser, sempre fui muito correto e honesto, e até mesmo meus posicionamentos, né? Nas minhas falas, né? Mas tem uma coisa que me entristece muito quando eu vejo comentários de jornalistas, não vou citar nomes, né? E não só de Minas, mas de outros estados também, e não de todos eles, né? Quando fazem alguns comentários completamente, eles não vão na base para poder fazer a crítica, né? Vou dar um exemplo, né? Eu vejo comentários assim, por exemplo, criticando o governo de estados, né? Por exemplo, falta medicamentos, falta assistência médica, falta, tá certo, polícia tá faltando isso, faltando aquilo, resultado, falta material para o policial trabalhar. Mas tem prefeitos, tem governadores e tem presidentes honestos e tem os desonestos. Então, a primeira coisa é saber se esse prefeito, se esse governador, se esse presidente, ele é honesto. Se o histórico dele passa isso. Não é isso? Então, eu não posso, por exemplo, concordar que com a quantidade de problema que tem o Brasil, e nós temos hoje uma primeira-dama. É triste até comentar nessa área, mas eu tenho que falar que a primeira-dama sai daqui para ir para a China ou para a Rússia num avião da FAB. Então, olha o que custa isso. É 100, 200, 500, 1 milhão de reais. Uma pessoa. Então, aí, eu até acredito, eu acho que o jornalista tem que criticar. Infelizmente, eles não criticam. A maioria não critica. Ou faz uma crítica muito leve sobre isso. Porque esse 1 milhão que está se gastando com isso poderia salvar algumas vidas. Ou várias vidas, vamos dizer assim. Ou poderia dar algumas casas para aqueles que moram na beira do rio, ou do Ribeirão, ou aí toda hora. Então, estou dando um exemplo aqui, que infelizmente está em toda a mídia falando sobre esse assunto aí, mas é um negócio assim, isso merece crítica sim. Por quê? Esse presidente não cuida do básico. Eu poderia falar aqui, dar um outro exemplo ao contrário aqui, que nós temos no governador do estado, de Minas Gerais. Eu não estou aqui para defender o Zema, não, pelo contrário. Eu só quero dizer o seguinte, um governador que deixa de morar num palácio e vai morar num apartamentozinho, que deixa de ter mordomos, que deixa de ter faxineiro para morar, para ter mesmo fazer o feijão, o café dele, tá certo? Então é sinal que ele não é desonesto. Que se fosse desonesto, ele não ia fazer não ia poupar. Se ele deixou de receber o salário, ele deixou de receber o salário. Ele não saiu, ele não reduziu o seu salário e curtia noites mais noites fora do estado. Ele não fazia isso, né? Ele nunca fez isso. Então, quando eu faço essas críticas, gente, porque aí que é o problema da mídia. A mídia, ela tinha que ser independente, ela tinha que, sem dúvida nenhuma, ela tinha que estar falando, ela tinha que estar indo na base. Vou criticar o governador, vou criticar o presidente da República, porque ele está esbanjando, ele está gastando dinheiro, é 1 milhão, é 2, é 10, é 50, é 100, é 1 bilhão de reais, de uma forma completamente desonesta. Então, infelizmente, os nossos jornalistas, a maioria deles, só quer ver sangue. É só vão naquilo que está faltando, mas não sabe o que está faltando. Essa que é a grande verdade. Não é isso? Então, eu falo a respeito de prefeitos, por exemplo, né? Quando eu vejo críticas criticando prefeitos de cidade, por exemplo, quando eu vejo críticas no governo, criticando o prefeito de Ribeirão da Ilha, que eu não conheço, gente, deixa bem claro aqui, hein? Eu não conheço, conheci o anterior, que foi colega meu. O de Sabará, o de Santa Luzia, o de Esmeraldas. Por que eu falo isso? Porque a receita desses municípios, gente,
é mínima, é insignificante e eles não têm condições de poder. Isso não é hoje, não. Eu falo isso desde o meu primeiro mandato, em 77, quando o prefeito de Ribeirão das Neves era o Ailton. Que eu dizia que teria que ser obrigação do governo federal, governo estadual, dar uma atenção para Ribeirão das Neves em cima da região metropolitana, que é uma cidade que ela simplesmente inchou com as famílias de pessoas que eram condenadas que iam para aquelas penitenciárias, pessoas sem nenhuma estrutura, e o prefeito ficava com a renda mínima, com receita muito pequena. Então, na hora que eu vejo jornalistas fazendo críticas, ou comentando que falta asfaltar uma rua, ou calçar uma rua, ou iluminação, ou tem buraco, eu acho que a primeira coisa que o jornalista tinha que fazer é saber a situação. Esse seria o primeiro ponto. E depois também, tem informações se esse prefeito é honesto ou desonesto. Porque tem muitos prefeitos, às vezes, mesmo com a cidade pequena, com receita pequena, eles deixam de cumprir o seu papel em razão do desvio. Que, lamentavelmente, a nossa justiça ela não tem condições de... Ela é muito lenta e ela acaba não punindo essas pessoas e se pune 20, 15, 20, 30 anos depois. Não é isso? Então, esse é um problema que eu estou falando aqui, gente, chamando a atenção para o jornalista. Eu não estou aqui para dar nomes, né, mas isso é normal. O que a gente mais ouve em toda a mídia nacional são críticas sem entrar, sem aprofundar no problema. É a mesma coisa que você criticar um pai de família se ele recebe 3 salários mínimos e você querer que esse filho tenha realmente uma condição melhor de um pai de família que ganha 10 salários mínimos. É a mesma coisa. Não está certo? Então, acho que é isso aí. O Brasil é um país realmente de muitas cidades bilionárias e tem problemas. E por que tem problemas, eu não sei. E cidades paupérrimas que não têm receita para resolver os problemas e às vezes são criticadas. E essas cidades que são bilionárias, elas não têm crítica da nossa mídia. Eu não quero falar por quê. Tá certo? Isso é um problema, não é meu, é da população falar sobre isso, não é isso? Então, o primeiro ponto que eu queria fazer justamente essa reflexão sobre esse assunto, né? E não criticando, não dei nomes, não falei de ninguém. Eu estou apenas fazendo um comentário com o conhecimento que eu tenho. E eu gostaria, se algum jornalista quiser conversar comigo, assim, particular, eu posso falar, falar sobre, citar mais detalhado essas coisas que eu acho que é melhor. Aí eu posso até, forma reservada, eu posso fazer vários comentários e provar por A mais B. Por sinal, eu estou oferecendo para fazer um trabalho com o presidente de uma associação que eu já presidi, não a Grambel, justamente para fazer aí, com a receita que o município tem, de uma pequena, de uma média, de uma grande, fazer realmente aí, tipo de uma cidade modelo, vamos dizer assim. O que teria que gastar com a educação, de acordo com o número de alunos, que a gente sabe perfeitamente os percentuais, com saúde, com a população, tá certo? Saúde, educação, com a cultura, não é isso? Com gastos, com a máquina pública, porque nós temos cidades em Minas Gerais que tem mais de 20% da cidade dentro da prefeitura. Então essa cidade é uma cidade falida. Ela não consegue fazer nada. Ela vai continuar a vida toda dependendo de esmola de deputado federal. Essa que é a grande verdade. Não é isso? Então, eu acho que isso aí é engraçado, que eu já tentei diversas vezes. Eu lembro, quando eu fui candidato a vice-governador de Minas, depois da derrota, né? Eu lembro que o saudoso Aureliano Chaves, ex-governador, ex-vice-presidente da República, chegou um dia até me chamar na casa dele para conversar sobre município, né, que eu via em mim que eu tinha algum conhecimento sobre município, né, mas acabou que, até por culpa minha, por afazeres meus, eu acabei não podendo dar continuidade a isso, né. Mas então acho que esse assunto é muito importante a gente tocar nesse assunto e para levar o conhecimento das pessoas. E aí, não estou aqui criticando ninguém diretamente, estou apenas fazendo um comentário daquilo que eu posso comentar, com conhecimento. Não porque eu ouvi falar, não que eu vi um jornalista falando isso ou aquilo, não, pelo contrário, pelo que eu vejo, ouço, tá certo? Isso é muito importante, né? Mas é isso aí. Ô, Vitor, eu queria só acrescentar uma coisa no que o senhor falou, porque o senhor falou muito a respeito da mídia,
mídia, e eu comecei o programa falando sobre as mentes e a condução, né, do pensamento das pessoas. Eu não sei se o senhor conhece esse caso, porque é um caso na área de produção musical lá nos Estados Unidos. Um escândalo com o P. Diddy, que ele é um produtor musical. E ele, muito bem relacionado, todo nome que ele lançava fazia milhões, e Hollywood inteira estava nas mãos do P. Diddy. E hoje a investigação, tem muita pesquisa na internet para vocês entenderem esse caso. A investigação segue uma linha que ele fazia? Por ele ter poder, a flor atrai a abelha, né? Que nem a carne podre, a mosca. Ele atraía muitas pessoas para próximo. E aí, o que ele fazia? Ele gravava materiais, ele conduzia essa pessoa, né, pela influência que ele tinha, a fazer cenas imorais, sexuais, e ele ficava com essa pessoa na mão dele. Então, os artistas, muitos artistas e muitas pessoas não conseguiam denunciar os casos, os crimes, porque ele tinha essas provas contra eles. E qual que era o objetivo de ter essas pessoas nas mãos? Porque os artistas, os músicos quisessem lançar uma ideia, seguir um rumo, falar qualquer coisa para influenciar a população, esse artista estava na mão no caso P. Diddy, né? Ainda não tem outros nomes envolvidos. E tem nomes grandes nisso, tem o Justin Bieber e outros artistas que influenciaram gerações. E é só a ponta do iceberg. Isso, quando a gente fala de mídia, de influência midiática, e o porquê, que acontece? Né? Seguem até, estão querendo entrar até na celeuma da política. Por quê? Se existe um produto que prepara a população para estar inclinada a votar em tal grupo, olha que poder, né? Sem dúvida. Esse é um assunto que acaba acontecendo também no meio político nosso, né? Porque a mídia é a grande responsável, em razão dela não querer divulgar o malfeitor, aquele que não cumpre a sua função de servir. E por outras razões, ela acaba divulgando essa pessoa, e essa pessoa continua na política. Exato. Tá certo? E em razão até mesmo da lentidão da própria justiça, né? Ela acaba, às vezes, a mídia. Porque a mídia hoje já teria que ser grande fiscalizadora, como acontece em vários estudos, em vários estados, não no Brasil, né? É o quarto poder, né? Ela denuncia, né, o escândalo do Watergate, aquele negócio tudo, é porque a mídia que começou, né? Então, agora, recentemente, esse escândalo aí dos aposentados foi a mídia. Sim. Que pegou. Agora, é um jornalista que pegou aquilo ali, aquilo ali, eu tenho certeza que se caísse na mão, talvez, se divulgasse isso, se fosse discutir isso com a chefia, com certeza o estrago que fez para a imagem do governo Lula, sem dúvida nenhuma, o estrago da imagem do governo Lula, sem dúvida nenhuma, não adianta querer falar que não é, né? É muito grande. Então, o jornalista que foi fiscalizando. Então, a grande parte dos jornalistas são impedidos de poder fazer qualquer tipo de investigação, vamos dizer assim, que a mídia, o jornalismo tem que ser investigativo. Esse é o grande mérito do jornalista, a investigação. Então, eu há muitos anos atrás, eu não vou citar aqui, porque o negócio é difícil para mim, mas nós tivemos um problema aí, quando eu era presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas, de fundador, né? Uma luta danada para poder fiscalizar, e nós apuramos aí que havia coisas erradas no recolhimento, né? E naquela época eu pedi apoio, um órgão do Estado, e comecei muito bem. De uma hora para outra, esse órgão foi chamado, foi tiraram o apoio, quer dizer. Então, é um negócio muito pesado, gente. Por isso no Brasil, um negócio assim que a mídia podia ajudar demais o Brasil, se ela quisesse, se ela tivesse a liberdade, se ela não tivesse essa amarração, né? A mídia é o seguinte, ela cresceu muito em termos de salários dos contratados, né? Assim, não de todas as mídias, né?
Mas quando você vê que um jornalista ganha 1,5 milhão, 2 milhões, parece, né? Mas só que esse 1,5 milhão quem paga somos nós, né? Essa que é a verdade, né? Verdade. 500 mil quem paga somos nós, né? São os impostos, Então, esse que é o grande problema do Brasil, é esse aí. Nós não temos uma mídia que faz o papel dela, né? Então, se ela pagasse o real, que é um salário de 200, 300, que é um excelente salário, ela não ia, talvez, ficar dependendo, não iria depender de órgão público nenhum. Não ia depender de prefeitura, não ia depender de governo de estado, nem de governo federal, tá certo? Nem de Assembleia Legislativa, nem de Câmara de Deputados, tá certo? Embora de Câmara de Deputados, eu dificilmente vejo uma propaganda da Câmara de Deputados. As Câmaras de Deputados eles não fazem propaganda, que não tem nem motivo de fazer também, né? Mas essa que é a verdade, né? Não ia ficar dependendo de... Imagina só fazer propaganda da Petrobras, precisa de fazer propaganda da Petrobras, pelo amor de Deus. Para quê? Petróleo precisa de propaganda, gasolina precisa fazer propaganda, você é obrigado a abastecer seus carros, o caminhão, né? Mas acho que é isso aí. Mas vamos. E aí, depois disso, Vitor, ainda tem aumento de impostos no Brasil. Mas vamos lá, vamos ver. Né, Marcos? Você gostou do plano, né? Estão com os cintos apertados? Pois é, mais imposto. E não é assim que você... Prepare-se, no primeiro dia útil depois dessa fala, ou seja, nessa sexta-feira, 23, se é que vai ser publicado o decreto no Diário Oficial, já está em vigor um novo IOF. Aí eu estava pensando o seguinte, a mídia, como é que noticia isso? Como é que está noticiando? Vai ter mais imposto para as empresas, para as pessoas, no câmbio, na previdência... para o governo arrecadar 20 bilhões e meio de reais. Aí a mídia demonstra de que lado ela está. Porque eu vou anunciar para vocês a seguinte notícia. A partir de amanhã, o governo vai tirar do pagador de impostos mais 20 bilhões e meio de reais do trabalho das pessoas, do bolso das pessoas, dos pagadores de impostos, para, na verdade, se sustentar. Porque será que a gente vai ter um serviço público em troco? Porque o governo arrecada para prestar serviços. É como um prestador... O governo é um prestador de serviços da nação. Serviço de tudo, de segurança, de justiça, de previdência, de infraestrutura, de saúde, de ensino. Não é serviço de educação, não. Serviço de educação é com vocês em casa. Não? Bom, então, vejam só, eu vou mostrar para vocês. Previdência. Quando a gente teme o futuro com a Previdência Oficial, né, alertados por um ministro do TCU, né, que disse, olha, a Previdência não tem muito futuro. E aí a gente, eu vou ter uma previdência complementar, vou entrar num VGBL, vou garantir a minha velhice. E aí estava lá isenção, só que não tem mais isenção. É 5% nos aportes acima de 50 mil. E vão pagar mais imposto. O IOF sobre câmbio, você faz compra no exterior com seu cartão, você vai pagar um IOF mais caro, você faz uma remessa para o seu filho que está estudando no exterior, você vai pagar um IOF mais caro, e você vai tomar empréstimo como pessoa jurídica ou física, vai pagar um imposto, um IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, mais alto, a ponto de chegar a 20 bilhões e meio só neste ano. E nós estamos em maio. Só nesse ano. Em um semestre vão cobrar tudo isso. 7 meses. Bem, gente, quem que é Alexandre Garcia? É um dos jornalistas mais antigos, já trabalhou em vários canais de televisão, já foi âncora da Globo, me parece que já trabalhou na Band, já trabalhou na Jovem Pan,
tá certo? É um cara que tem uma história. E pelo que ele mostra, é um cara totalmente independente. Totalmente independente. Então, é um cara que já está com seus 84, 85 anos de vida, cobriu a discussão da nossa Constituição, tá certo? É um cara com uma experiência enorme, né? Pode fazer esses comentários, né? Então, o que eu tenho falado, gente, sempre é o seguinte: aí que vem o problema das próximas eleições. Não adianta votar em deputado por causa de emenda parlamentar, pelo amor de Deus, gente, não faça isso. Claro que a emenda ajuda, mas ela ajuda naquele momento, ela estraga o futuro dos seus filhos. Vamos parar de falar, não, o cara deu uma emenda. Essa semana mesmo eu estava na minha propriedade rural, na minha fazenda, e um cara que é comprador de leite, essas coisas todas, não vou citar nome, mas me pediu se eu tinha alguma ligação com algum deputado para ajudar ele para um sindicato, para vocês terem ideia, e para ajudar com a emenda. Aí eu fiz esse comentário, falei, puxa vida, senhor, você fala tanto dessa atuação dos nossos parlamentares, e se arrumar emenda, eu tenho certeza que pode ser qualquer um, e aquele que é mais desonesto vai arrumar a emenda maior para vocês, vai comprar o voto. Só que ele vai dar 1 milhão, 500 mil, 2 milhões de reais, ele não vai ter o compromisso de te representar, fazer aquilo que o Brasil precisa. Ele vai estar ali, sabe para quê? Para esperar o governo colocar o milho, o alpiste no coxo. Para continuar, ele se eternizar no poder. Para ser um profissional daquilo. Então, quando o Alexandre fala isso, gente, como que um deputado que fala que representa, eu fui deputado federal, posso falar isso, representando a população, você não está nem aí para as consequências futuras. O próprio governo está falando que em 2027 o governo está falido. Não é eu que estou falando, não. O governo federal está falando que está falido. A ministra, que foi candidata, que xingou Lula, que chamou que teve corrupção no governo do Lula, Soraya, né? A ministra, eu esqueço o nome dela, era a senadora. Ela mesmo declarou isso, e todos falam isso. Como é que pode fazer se nós estamos, em vez de exigir esse Congresso nosso, em vez dele exigir que corte despesas, vou perguntar para vocês, dos 8 ou 20, ou 10 ou 15 ou 20 milhões para a Lei Rouanet, é justo? Eu não quero que acabe com isso, não. E mais ainda, dá justamente para aqueles artistas famosos, 5 milhões para um, 2 para outro, 8 para outro, 10 para não sei quem, para aqueles que hoje têm aí, para qualquer apresentação de qualquer cidade, é 500, 1 milhão, 2 milhões de reais. Você acha que é justo isso? Por que não corta isso em vez de querer aumentar impostos? Gente, então quando Alexandre Garcia faz essa colocação, chama atenção para esse fato, ele tem toda a razão. E nós brasileiros, principalmente aqueles que se dizem inteligentes, ocultos, deveriam pôr a cara de fora, não ser omisso e tentar orientar a gente. Não é isso? Então é isso aí, senão daqui 4 ou 5 ou 6 ou 8 ou 10 anos, nós vamos virar uma Venezuela. Uma Venezuela com 4 vezes os problemas que tem na Venezuela, porque o Brasil tem 200 e tantos milhões, a Venezuela tem quantos milhões de habitantes? Parece que não tem 20 ou 30 milhões, não tenho certeza nesse número. Se for 20 é 10 vezes. Imagina um país com o tamanho do nosso, que tem hoje mais de 50 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família, sendo que de 50 milhões, eu posso garantir 10 ou 15 ou 20%
trabalham fazendo bico e recebem 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 bolsas famílias. E quem paga isso, quem mais paga isso são aqueles assalariados, aqueles que ganham salário mínimo, que ganham 2 salários. Eu estava comentando que eu fiquei no Biocor, fazendo exame, não estava com nada não, fui lá fazer check-up. Eu ouvi de uma menina daqui, Nova Lima, indignada, revoltada. Não falou salário, mas ela falou comigo. Eu dou um duro danado aqui, tem pessoas que moram perto da minha casa, que têm uma vida melhor que a minha, essa Bolsa Família. E não está empregado, não aceita. Então, o que o Alexandre Garcia está comentando, gente, mais do que válido, a pena que a maioria da população brasileira prefere assistir uma novela do que se inteirar, do que passar ter um entendimento em razão do futuro dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. E depois vão querer reclamar de governos. Então não adianta reclamar se você não sabe escolher. Se você escolhe errado. Então daqui praticamente 1 ano e 3 meses ou 4 meses, né? 1 ano e 4 meses, vamos eleger senadores, deputados. Faça um levantamento de quem realmente está compactuando com esses aumentos de impostos, com mais IOF, com mais aumento, com mais gasto de viagens, com mais dinheiro para as coisas mais absurdas, com mais compra de camarões, de lagosta, de vinhos importados. Faz conta disso aí, gente. E dê um basta nessas pessoas. Agradeçam que estiveram lá, embora não fizeram nada, tá certo? Eu agradeço. 28 milhões de pessoas, Vitor. De quê? Na Venezuela. 28 milhões de habitantes. Estatista. Pois é. Só para vocês terem ideia. Então, gente, pensa isso. Eu fui deputado federal. Alguém pergunta, mas o que você fez lá? Se vocês não sabem, são 4 ou 5 projetos importantíssimos. Uma PEC. Uma emenda constitucional. Eu consegui aprovar melhor na Câmara de Deputados. Com 400 e tantos votos. Essa PEC, ela ia reduzir praticamente 5 bilhões, ou 4 ou 5 bilhões de reais para os municípios. O Senado derrotou. Que era justamente não para acabar com as câmaras municipais, mas reduzir os excessos que tem em todo o país. Isso foi em 2008. Para vocês terem ideia, só olhar, buscar que vocês vão ver. Tive um do ProUni, que eu não conseguia andar com ela, a cara do PT, caí na comissão de educação, parava lá, que era justamente naquela ocasião, dar oportunidade para aquelas pessoas, para aqueles pais, que, sabendo que o ensino público é uma porcaria, como é até hoje, de um modo geral, tá certo? O salário que ele tinha, que ele recebia, não dava, ele passava a vender pastel, bolinho, pegando bicos, para completar e pôr um filho na escola particular. O fato de ele colocar na escola particular, quando vinha esses programas do governo PT, das bolsas, não podia participar. Só para vocês terem ideia. Teve na parte ambiental também não conseguia apoio. E teve mais um que eu não estou lembrado qual que é. O outro parece que foi de cartórios, né? Mas que eu não tive, eu realmente não consegui terminar. Não é isso? Muito bem. Então falo isso e eu era contra a emenda parlamentar. E a emenda, sabe quanto que era? 4 milhões por ano. Era isso. Mas acho que é isso aí, gente. Então, o Alexandre, de parabéns, né? Por mais essa aula que ele dá para o brasileiro. Se as pessoas vão querer ouvi-lo e pôr a cara na frente, eu não sei, mas pelo menos está chamando a atenção para isso. Ô, Vitor, e o pior que as pessoas criticam o salário mínimo, né? Como se o empresário que fosse o culpado do salário mínimo não ter valor. Mas a grande verdade é que a moeda está fraca. Quem não lembra da época que R$1 era equiparado a $1? Foi uma época de ouro. Aí realmente... Aí
mais impostos. Poxa. O trabalhador hoje brasileiro tem o seguinte, aqui que ganha um salário mínimo, hoje praticamente tem gente que ganha salário mínimo, mas é um percentual mais grande, né? Mas naquilo ali tem, acho que me parece que 8% que desconta dele. Né? 8%. Então você ganha 1.500, ele vai perder R$120. Só que tem o seguinte, quando há esses aumentos de impostos, chamar atenção para isso, viu? Pessoas que não têm essa informação. E contribui com a Previdência com R$120. Ele, que a empresa com 22%, me parece, ou 25%. O empregador, não é isso? Ele com apenas 8%. Muito bem. Só que ele contribui com 120%. Na hora que o governo põe IOF de 3,5%, ele não vai contribuir nem com só 120 não, que na hora que for comprar com qualquer loja que for comprar com cartão de crédito, ele vai ter IOF. Tá certo? Exato. Entendeu? De 3,5. Se eu comprar R$500, tá certo? Ele vai ter mais 16, 17 reais de imposto. Se ele gastar R$1.000, vai ter praticamente R$35 de imposto. Uhum. Só de IOF, não estou falando do ICMS, não, gente. Só para você ter ideia. Então isso é uma vergonha, isso aqui é desmoralização, eles não mostram isso. Quando você fala 3,5, não estou falando do rico no que vai viajar, não estou falando do pobre. Esse aqui que é o problema da pessoa assalariada, não é isso? Mas é isso aí. Uma outra coisa, aproveitando essa parte de salário, gente, eu fiquei impressionado. Eu não vou falar o nome do hospital, não, mas eu fiquei sabendo que tem um hospital na nossa região que tem 260 vagas de emprego. Ou 250. Meu Deus. Tá certo? Aí as pessoas vão lá, quando falar que vai ganhar R$1.500 ou R$2.000, já não serve. Agora eu só vou contar uma história minha. Quando eu fui trabalhar com 14 anos de idade, 15, eu precisava de trabalhar. Sabe quando é que eu trabalhei, quanto que eu recebia? Meio salário mínimo. Então, se fosse hoje, era R$750. Uhum. E trabalhando 8 horas. Não é trabalhando a metade, não. Só para você ter ideia. Então, com isso, o que acontece? Você acostuma a trabalhar e aí aparecem as oportunidades, vão surgindo as oportunidades e você vai crescendo, como eu cresci. Verdade. De Morro Velho de office boy, eu passei numa prova no Banco Mercantil. Fui bancário. Fui ganhar 3 salários naquela ocasião, 2,5, 3 salários mínimos. E que o bancário, 2 salários, que eu entrei ganhando 2 salários mínimos. Então, se eu fosse olhar isso, e trabalhava não era 8 horas, não, trabalhava 12, 14, 15 horas, eu nunca recebi um centavo de hora extra. Ou nós, bancários, naquela ocasião, não recebia hora extra. Você não sabe como é que foi bom para mim a escola que eu tive pelo período que eu passei de meus 6 ou 7 anos no Banco Mercantil. Foi escola para mim. Imagine se eu fosse ficar ciscando aí, não, eu não quero trabalhar sábado, não vou trabalhar domingo, como acontece hoje. Tem que trabalhar sábado? Não, então não serve para mim. Tem que trabalhar domingo? Eu não vou trabalhar domingo. Mas trabalhar domingo vai ter uma folga na semana, né? Não é trabalhar de segunda a segunda, não. É deixar bem claro isso aqui. E Bolsa Família, gente, é o seguinte, pode ter certeza, que do jeito que o governo está indo, no dia que falir, aí não vai ter nada. E não vai ter pessoa para produzir também não. Quer dizer, governo não aprende a marchar não, viu? Verdade. Depois, na certa idade, não aprende a trabalhar de jeito nenhum. Isso eu posso garantir para vocês. Mas é isso aí. Vamos para a próxima? Próxima. Além de tudo, gente, temos vivido uma insegurança jurídica no país, né? Que a gente tem visto aí uma concorrência entre os poderes e isso não tá bacana. Acabamos de aprovar agora, na Comissão de Constituição e Justiça, o fim da reeleição para os cargos executivos. Os legislativos não entram. Cargos executivos de prefeito, governador e presidente da República. Ou seja, o Brasil não vai ter mais reeleição para prefeito, governador e presidente da República. E quando é que começa isso? Para a eleição de 2026, que já está muito em cima, nada muda. A partir de 2026, a primeira eleição que tiver para prefeito, que será em 2028, será a última reeleição no Brasil. E o mandato dos prefeitos e vereadores será por 6 anos, para poder as eleições coincidirem
em 2034. Como é que a eleição vai coincidir em 2034? O governador, o presidente da República, que foi eleito em 2026, com as regras atuais, nada muda para 2026. Ele terá um mandato de 4 anos, com direito à última reeleição no Brasil. Então, ele sendo reeleito em 2034, o mandato termina em 2030, o mandato terminará em 2034. Então, em 2034, nós coincidiremos todas as eleições no Brasil. Aí teremos uma eleição unificada para prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República. A dúvida que havia era se o mandato de senador seria de 10 ou de 5 anos. E a Comissão de Constituição e Justiça decidiu por 5 anos. Então, como será um mandato de 5 anos, aí os 3 senadores de cada estado terão que ser eleitos todos de uma vez só, de 5 em 5 anos, e não alternadamente, como é hoje, a renovação de 1/3, 2/3. Tô variando, Vitor. Chamei o vídeo errado. É sobre eleição unificada. Um desejo antigo seu, né, Vitor? Você é visionário mesmo. Isso aí, infelizmente, o estrago que os nossos parlamentares, a covardia, ou a falta de interesse. Aí tem um outro problema nisso aí. Por que não mudou isso aí? Tem uma razão. Porque quando a eleição não é casada, o deputado ele pode disputar uma eleição para prefeito de uma cidade, como aconteceu comigo, sem perder o mandato de deputado federal ou deputado estadual. Olha. Tem isso. O povo não é bobo não, né? Pois é, ué. Eita. Então, para você ter uma ideia, ainda aí que vem aquele negócio. Agora, isso acontece, sabe o que é, gente? Aí vinha uma conversa lá no passado, que era muito difícil o eleitor que tinha problema, que não sei o quê, papapapapi, o eleitor conseguir votar em 6 ou 7 pessoas. Só que eu rebatia isso. Em 82, nós tivemos eleições gerais no Brasil. Vereador, prefeito, deputado estadual, governador de estado, deputado federal, senador, presidente da República. E foi uma das eleições que teve um maior percentual de acerto, para vocês terem ideia. Eu lembro disso, eu comentei, eu falava sobre isso. E teve, inclusive, a coincidência, eu fui beneficiado com uma coincidência de 77 que eu assumi, quer dizer, eu fiquei 6 anos, que é 82, eu saí justamente, o mandato terminou em 82. Nova Lima foi beneficiada. Nova Lima foi beneficiada, eu não, Nova Lima foi beneficiada. Que é a quantidade de coisa que nós fizemos, e sem dinheiro, viu, gente? Exato. Não tinha CEFEM, não tinha Vale Rio Doce, não tinha imposto, nem IPTU a Morvelli pagava, pra vocês terem ideia. E o Vitor tem que brigar contra tudo isso. Então, quando fala hoje em fim da reeleição, né, tem um outro problema nisso. Porque eu, como presidente da Associação Mineira de Municípios, eu levantei uma bandeira favorável à reeleição depois que tinha acabado a reeleição. Por que eu fiz isso? O fato de eu ser bem diferente da maioria, muito, eu vi que a partir de 92, 96, isso foi 92, né? Até 92, que a forma de trabalhar daqueles que se ofereciam para governar um município ou um estado era diferente. Eles aproveitavam da máquina, usavam a máquina de forma descarada. Eu defendi isso antes da eleição, mas porque eu era um prefeito que eu simplesmente dei exemplo aqui em Nova Lima, dei exemplo para Minas Gerais, e mesmo sem dinheiro nós fizemos muitas coisas com o apoio da população, não é isso? Uhum. Muito bem. Como deputado federal, cansei de falar sobre isso, cansei de discutir sobre isso, mas jamais, em razão disso que eu acabei de colocar, que isso não passa, porque vai tirar o direito do deputado de poder disputar a eleição para prefeito. Mas hoje, até que enfim, 2 senadores conseguiram passar na Comissão de Legislação e Justiça, e foi aprovado, e parece com a aprovação praticamente da maioria dos senadores, ou de quase todos os senadores, e com certeza, nesse momento, nesse ambiente, nessas condições que o país se encontra, eu acredito que a Câmara não vai rejeitar essa proposta, tá certo?
Tem uma dúvida aí, porque é justamente no mandato dos senadores. Em vez de 8 anos, reduz para 5 anos. Iguala todo mundo com 5 anos. Deputado federal, deputado estadual, senador, governador de estado, presidente da República. Porque se você for olhar realmente 4 anos, porque praticamente 2 anos, como aconteceu comigo várias vezes, 2 anos você está arrumando a casa. Foi o que aconteceu comigo nesse último mandato, o que aconteceu nos outros também. Só no primeiro que não aconteceu. Eu, Nova Lima, tinha uma receita muito pouca, não tinha dívida, não tinha projetos maiores, mas no segundo, terceiro, quarto e quinto mandato, praticamente eu tive essa felicidade ou tive a dificuldade, ou melhor, de pegar um município que eu tive que ficar um ano e meio arrumando a casa. Cortando aqui, cortando ali, atrás de receita, né? E então, com isso, realmente fizemos o que nós fizemos em Nova Lima, graças a Deus, não é isso? Mas então, tomara que seja aprovado na Câmara e no Senado. Isso no Brasil vai ser, eu posso garantir que moraliza, melhora muito a moralização, porque a partir do momento que você elege um deputado, que você vamos falar que Nova Lima, vamos falar do PT. O PT vai ter que ter um candidato a governador do estado. Muito bem. Tem? Então ele tem aqui os seus vereadores, os seus candidatos a uma vaga na Câmara. Então esses vereadores, embora o PT eles são diferentes, nessa parte eles são diferentes, porque são radicais, não é isso? A maioria. Então eles apoiam só a gente deles. A bagunça está do nosso lado. Esses caras que falam que é da direita, que eu não sei que é do centro, isso aí que é o problema sério no Brasil, é isso. Que a esquerda é organizada nesse ponto, né? Organizada, radical e não tem conversa. Ela não apoia gente que não é do meio deles, não. Só apoia realmente os candidatos deles. Então isso vai ter que acontecer com democratas, vai acontecer com o PL, vai ter que preocupar com a base, não vai ter aquele negócio do o meu vereador daqui vai apoiar um deputado federal do MDB de lá. Que se ele fizer isso, você pode impugnar a candidatura dele. Maravilha. Então, vai ser isso não foi falado, mas eu estou falando com o conhecimento que eu tenho, vai ser a moralização da política no país. Então, vai ter aquele negócio, você vai ganhar uma Coca-Cola e vai votar num vagabundo, não. Porque ele ganhou R$50, não. Então, vai ter a responsabilidade dos partidos organizar com gente que tem história. Mas não é história, não pode vender, pode ser um grande pipoqueiro, pode ser um grande trabalhador braçal, mas que dê exemplo de vida. E não qualquer vagabundo que às vezes surge aí no Brasil, tem espalhado, na Câmara Federal tem, na Assembleia tem, nas câmaras municipais nem se fala, tá? E nas prefeituras também. Não é? Então acho que é isso aí, tá bom? Vamos aguardar aí, né? Essa transição. Tomara que dê certo. Porque o que não está dando certo agora sim, o vídeo sobre insegurança jurídica, nosso terceiro vídeo de hoje, o que não está dando muito certo é o judiciário no Brasil aí com os outros poderes, né? Tem uma concorrência. Alguém diz, o Brasil vive uma situação de insegurança jurídica. Não, o Brasil vive uma situação muito mais grave, muito pior. A insegurança jurídica diz respeito à relação dos entes privados com o poder judiciário. O Brasil vive um processo de insegurança institucional, quando as instituições e os poderes não têm segurança em relação às suas próprias atribuições. Na prática, nós temos uma concorrência, vamos usar uma palavra mais suave, entre os poderes. O Supremo com uma decisão e o Congresso com outra. E ninguém sabe qual que vai prevalecer. Tem sentido uma situação dessa? Você pode dizer que o país vive um estado de normalidade democrática com uma situação dessa, minhas amigas e meus amigos? Eu estou falando de instituições da República, do equilíbrio, da relação entre elas. E o Supremo tem que voltar a ser um tribunal constitucional, respeitado, acatado, acolhido, mas não pode ser o tribunal de tudo. Tribunal que decide a escolha de ministro, a escolha de delegado, que substitui o Congresso em legislar sobre comportamento, sobre coisas que é claramente atribuição do Congresso, da Casa do Povo. Ou o Brasil vai afundando nesse pântano.
Pior ainda, né? Insegurança institucional. Vocês conhecem, vocês já ouviram falar no Aldo Rebelo? PCdoB. Hoje não está no PCdoB mais, mas está no PSB, me parece. Foi ministro do Lula e da Dilma. Foi deputado federal comigo. Foi presidente da Câmara. E olha que esse cara é de um valor, é seríssimo, o Aldo Rebelo. E olha o que ele fala, e é verdade, gente. Nós vivemos num país que está totalmente bagunçado. Sob todos os aspectos. De todas as regiões. Só para vocês terem ideia, vamos sair um pouquinho dessa parte da jurisdição, da parte jurídica. Vamos falar agora esses dias aí, imagina só. O Brasil está tão bagunçado. Quem que é o presidente da CBF? É um cara de um estado que nem time de futebol tem. Não precisa falar mais nada. Estou indo lá no fundo do poço. E o resto, gente, é igualzinho a mesma coisa. É conchavos. É arrumação. É triste demais a gente viver uma situação dessa no país. Véio. Imagina só, o presidente da CBF é um cara que me parece que ele é médico e não tem nada de futebol. Porque o estado dele não tem nem futebol direito. E vai comandar o quê? Os 20 clubes da Série A. Por causa de quê? Porque as federações recentemente tiveram o quê? Uma bonificaçãozinha só de 230 pau por mês de salário para os presidentes. Por que eles votaram todo mundo nesse cara? Só por isso. Então vamos voltar no Aldo Rebelo. Então o Brasil, gente, se não passar por uma reforma, até por uma nova Constituição, acho que teria... Porque a Constituição nossa foi num momento um dos piores. Foi justamente na mudança de regimes, onde havia um grupo e uma população completamente, às vezes, por falta de orientação, fez uma série de absurdos, que a nossa Constituição é uma coxa de retalhos. Quem fala isso não é eu, não. Quem falou isso, fala por diversas vezes, é o ex-presidente da República, José Sarney. Que aquela Constituição que foi promulgada, simplesmente, ela não tem condições de ser aplicada. Quem falou isso não é o Vitor, não. O presidente da República que falou sobre isso. Tá certo? Então, se os nossos parlamentares, essa próxima leva, se esses que estão aí ainda, se não tomarem juízo, gente, não todos, porque eu sei que tem muito, eu conheço muito de todos os partidos. O PT tem deputados que são corretos. Posso dizer para vocês, conheço alguns. O PSDB praticamente acabou, não é isso? Está aí querendo fundir, mas fundir com... Acho que não tem nada para oferecer, Minas Gerais mesmo acabou, não é isso? Parece que tem 2 ou 3 ou 4 ou 5 deputados só, um partido que tinha total maioria, né? Que acabou, o PSDB acabou com o PFL em Minas Gerais, diga de passagem, né? Muito bem. O MDB caiu demais, então os partidos, o PSD hoje cresceu muito, então acho que é isso aí. Então é um assunto, gente, que é para reflexão. Não é eu que estou falando isso, não. É uma das maiores autoridades nos casos mais dignos. E do PCdoB, é de esquerda. O Aldo Rebelo, a história dele sempre foi de esquerda, uma esquerda séria. Não é esquerda de... Imagina que foi... Não é esquerda de dinheiro, que está lá por causa de dinheiro, não. Eu conheço muitos lá que estão lá porque tem boca. Essa é que é a verdade. Mas é isso aí, vamos para o próximo. O próximo assunto é sobre o PL. A senadora Eudócia, né? Tem um print aqui que o Vitor vai comentar. A senadora Eudócia de Caldas traiu o Brasil para manter o nome. A própria família, para garantir a vaga da cunhada no STJ. Verdade isso, Vitor? Infelizmente é. Já passou aí?
É o print. É o print, não tem vídeo não. Essa daí, imagina só, gente. Imagina só o que essa mulher fala, né? Essa mulher, ela foi PE de Alagoas. PE de Alagoas. Quase tem certeza que foi eleita por causa do Bolsonaro. E aí, o que eu falo sempre? Milho no coxo. O povo gosta, né? Não é isso? Pois milho, esse é o nível dos nossos representantes. Não de todos, mas uma grande parte é milho no coxo. Trocou realmente o posicionamento dela para nomear uma cunhada no STJ. Tá certo? Parabéns. E se bobear, o alagoano vai votar nessa mulher algumas vezes ainda. Isso é falta de vergonha. Eu não queria o Brasil funcionando. Não é isso? É isso aí. É só isso que eu queria comentar sobre essa mulher, mais nada. Não a conheço. Mas tem pessoas que se posicionam bem a favor do Brasil, que é o caso do próximo vídeo agora, do Gayer. Gente, presta atenção nessa fala. Que hoje, fazer uma fala muito grave, de extrema urgência. E até para fazer isso, presidente, eu, enquanto deputado federal, neste momento, opto por retirar o meu botão de deputado federal, porque eu acho que eu sinto que é hora de falar como cidadão comum, como brasileiro, que não aguenta mais o que está acontecendo com o nosso país. Então aqui quem fala não é um deputado federal Gustavo Gayer, é um cidadão Gustavo Gayer falando para o Congresso brasileiro. Nós estamos vivendo um dos momentos mais tenebrosos da nossa história. Ontem nós tivemos a notícia de que o PGR mais Alexandre de Moraes abriram um inquérito para prender Eduardo Bolsonaro porque ele foi para fora do Brasil denunciar a ditadura que existe no nosso país. A ditadura que manda prender pessoas que lutam pela verdadeira democracia. Nós estamos aí prestes a ver o STF considerar inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que eu acho que muitos aqui não entenderam a gravidade do que está acontecendo. É o fim do debate político na internet, é o fim da comédia, é o fim dos memes, é o fim da fala religiosa. Ler um trecho da Bíblia poderá ser considerado um discurso de ódio. E o STF vai transformar em uma canetada o Brasil numa ditadura igual à China. Coincidentemente, logo depois da Janja e do Lula voltarem da China, achando que aqui no Brasil deveria acontecer o mesmo que acontece lá. Nós estamos vendo uma Suprema Corte que quer prender a mulher mais votada na última eleição, a Carla Zambelli, que está tentando constantemente silenciar o deputado mais votado, que é o Nicolas Ferreira. Não se enganem, essa decisão de censurar todos nessa votação do artigo 19 é uma lei anti-Nicolas. É para que ninguém mais saiba das corrupções, dos esquemas, das merdas que esse governo faz. E aí, eu, enquanto cidadão nesse momento, eu fico indignado de ver que não há uma reação do nosso Congresso. Nós nos reduzimos a meros distribuidores de emenda. Esquecemos que somos representantes eleitos e como nossa principal função é proteger os direitos dos nossos eleitores, da população. E o curioso é que aqueles que mais se erguem para falar a sua indignação, para verbalizar o que está acontecendo, são os mais perseguidos. E aí eu vejo uma covardia se alastra nessa Câmara dos Deputados. Muitos deputados pensando, eu vou ficar calado, eu vou ficar quietinho, porque talvez assim eu serei poupado. Eu não vou falar nada, eu vou ficar com o rabinho entre as pernas, porque assim talvez esse monstro não vai me comer. Não se engane. Nós vimos semana passada uma decisão absurda da Justiça, multando em 600 mil uma jornalista de esquerda, porque ela simplesmente publicou que uma juíza ganhou 600 mil reais. Vocês acham mesmo que alguém será poupado? Vocês vivem mesmo na ilusão de que vocês também não serão perseguidos? Prestem bastante atenção. Postar um meme poderá ser crime. Sabe o que as redes sociais vão fazer, presidente, com essa decisão do STF? Para se precaver, porque a decisão diz que as redes sociais serão punidas por qualquer coisa postada, então elas vão impossibilitar que você fale qualquer coisa. Qualquer assunto que possa ser considerado polêmico será banido das redes sociais. Trechos da Bíblia,
comédia, até a própria imprensa será banida, e principalmente o debate político. Isso não vai pegar só a direita, vai pegar todo mundo da esquerda, inclusive, vai pegar o centro, vai pegar toda e qualquer pessoa que possa ter um discurso polêmico. E aí eu vejo as pessoas se contentando em ser distribuidores de emenda. Tem horas, presidente, e me dói ter que falar isso, tem horas que eu tenho vergonha do que está acontecendo aqui nessa casa. Eu tenho vergonha de usar esse voto, mas eu tenho a esperança, para concluir, presidente. Mas eu tenho, presidente, e a gente tem que ter esperança, porque eu tenho a esperança e a fé de que isso vai mudar, de que nós vamos ter um surto de sanidade, de lucidez, e a Câmara dos Deputados e o Senado vai finalmente agir contra o que o STF está fazendo, contra o que esse sistema está fazendo, porque chega de deputados serem perseguidos por palavras, enquanto aqueles que roubam dinheiro das velhinhas do INSS estão fazendo reunião com Lula. Obrigado. Muito obrigado. Bem, deputado de Goiás, Gustavo Gaia, falou alguma mentira? Acabei de falar sobre isso, sobre os deputados. Alinhavou tudo, né, Vitor? Sobre os senadores. Até agora. Tudo que eu falei aqui, ele confirma do outro lado. É verdade. Não é isso? A situação do Brasil é tão triste, gente. Tão triste. Recentemente, um dos maiores juristas que nós temos no Brasil, ainda vivo, com mais de 90 anos, o Dr. Ives Gandra, por ter comentado artigos da Constituição nossa, que está na Constituição, um cara de 90 anos. Esse doutor Ives Gandra foi o cara que praticamente corrige, já falou que corrigia livros de algum desses ministros que nós temos no Supremo hoje. Foi o cara que fez um trabalho maravilhoso, foi chamado para poder... Essa Constituição que eu falei, que ela é impossível de ser executada, que o Sarney fala isso, ele foi chamado para participar disso, não como deputado. Vocês acreditam que com 90 anos, membro da academia, com livros, com tudo, para poder depor na Polícia Federal, para justificar os comentários que ele fez sobre a não interpretação de artigos da nossa Carta Magna? E pior não é isso não. Que a nossa OAB, que eu faço parte dela, calada, omissa, covarde, não dá um pio. A Federal, a OAB Federal. Qual que é a função da OAB? É muito triste. Nosso país, Deus tem nos ajudado demais. Vamos ver se com essa escolha desse novo Papa, se ele faz uma visita aqui, e se ele pudesse chamar esses parlamentares nossos, um bate-papo lá no Vaticano, acredito que o Divino Espírito Santo ia mudar a cabeça da maioria desses parlamentares que nós temos. É a única esperança que nós podemos ter, a não ser que a população brasileira tome juízo, que daqui um ano e meio, ao escolher o seu deputado, o seu senador, o seu governador, o seu presidente da República, não vote em qualquer um. Discuta, olha a vida, olha o que esse cara já foi, olha qual que é o compromisso que ele vai ter. Manda ele assinar isso em branco, assinar um papel falando que eu vou brigar pela reforma administrativa, eu vou brigar pelo enxugamento da máquina. É isso que tem que ser feito, caso contrário não tem jeito, gente. Se o Brasil não tiver a maioria de pessoas responsáveis, independentemente de cor partidária, não com os radicais, não aqueles que obedecem só uma direção, não é esse não, que tem que tomar benção e estão atrás de dinheiro, não é esse não, esses não podem reeleger. Então é isso aí que tem que ser feito. E pode ter certeza que eu vou trabalhar para usar esse microfone aqui, pelo menos para as pessoas que assistem, para ver se eles conseguem entender isso.
e não trocar o seu voto por esmola. O esmola. A palavra certa é essa. Eu cansei de falar isso, que Nova Lima nunca precisou, nos últimos 3 mandatos meus, eu nunca precisei de esmola de deputado federal. Que eu tinha obrigação de andar com as minhas próprias pernas no município. E andamos. Nós não endividamos. Eu não tomei dinheiro emprestado para poder fazer festa, para poder contratar 2 milhões de artistas, 3, 4, 5, 10 milhões. Eu não tomei dinheiro emprestado para poder realmente gastar 15 ou 20 ou 30 milhões com propaganda por ano. Eu nunca fiz isso. Tá certo? Então é isso aí, gente. Então acho que parece que foi o último vídeo, não foi? Agora a gente vai falar sobre educação. Sobre educação. Sim. Eu não sei um monte de reeducação, porque está 1 hora já, para não ficar muito isso. Fica para a próxima? Fica para a próxima. Então tá esse é o... A educação, é. Vamos falar sobre uma escola que fechou. Não é uma escola que fechou, são várias escolas que estão fechando em razão de algumas... Em menos de 1 minuto e meio. Alguns posicionamentos de pais de famílias, né? É isso aí, tá bom? Então, mais passar a palavra para a Letícia para encerrar, e essa parte da educação fica para a semana que vem, se Deus quiser. Ô, Vitor, agradeço demais a presença de vocês aí, né, nos assistindo até agora. Muito obrigada pela atenção. A gente faz isso com muito carinho e com muita responsabilidade. Eu queria fechar aqui a minha fala hoje, Vitor, lembrando do Holocausto. E aí a gente vai pensar assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Um documentário sobre o Holocausto, eu estava até procurando aqui agora esse documentário, eu vou deixar na descrição do vídeo, porque eu não encontrei mais, mas eu assisti um documentário, Vitor, sobre o Holocausto, que matou 6 milhões de judeus no regime nazista, né, assassinados sistematicamente em câmaras de gás, operações de fuzilamento. Gente, Nova Lima tem 110 mil pessoas. Imagina, foram 6 milhões, era uma operação uma máquina de matar, porque não foi fácil. 6 milhões de pessoas mortas. Aí você fala, cara, como se assassina 6 milhões de pessoas? Sabe como começou? Eu comecei o programa falando sobre as mentes. Sabe como que começou? O senhor estava falando sobre legislação, os deputados, os poderes. Começou, gente, com pequenas decisões tomadas legalmente contra os judeus. Por exemplo, eles começaram a ser proibidos de circular em certos lugares, certos horários, de serem contratados para certos trabalhos, até que começaram a ser marcados, lembra, com a emblemática estrela, e o final disso foi milhões de pessoas assassinadas. Então não a gente realmente não pode ficar calado diante das situações, porque há muito mais por trás do que a gente está vendo hoje, né, Vitor? Sem dúvida. Mas, Letícia, você falou de Holocausto, né? Um negócio assim, 6 milhões de judeus e seres humanos que se foram de uma forma covarde, de uma forma realmente... foi uma carnificina, vamos dizer assim, né? Sim. Mas não vamos só lembrar do Holocausto, não, gente. Qual a população que tinha a Alemanha, tinha aquela região toda? Vou dar um exemplo aqui de Cuba. Sim. 6 mil! O Fidel Castro e aquele famoso, o Dodói dos jovens da década passada, o Che Guevara. Alguém defende, alguém fala do Hitler, que com razão tem que impedir, mas alguém... E os cubanos, nós batemos palma para eles, né? Eu não, né? Os nossos governos. Não vamos falar disso, não. E a China? A China, eu acho que matou mais gente do que a Alemanha. Fruto de regimes políticos. E ninguém... A China, nosso presidente estava agora lá tomando a benção lá, ele com a Janja. Tá certo? E alguém recrimina isso? Ô senhor jornalista da esquerda, pelo amor de Deus? Nós tínhamos que proibir de falar aqui da China, de Cuba, hoje da Venezuela, tá certo? Como nós não aceitamos em momento algum aqueles que foram responsáveis por esse massacre que teve na Alemanha. Que os outros são tão criminosos, tão covardes, tão sanguinários, como o caso do Hitler, infelizmente. E por que a nossa esquerda, a nossa imprensa não fala sobre isso? Não proíbe também de qualquer palavra, qualquer bandeira desse pessoal não seja realmente processada.
É o mesmo processo, é claro. Essa que é a grande verdade, né? E Cuba é o que eles queriam fazer com o Brasil em 64. Ou não é? Me respondam. Infelizmente, essa que é a verdade. Não é isso? Mas no mais, agradecer a Deus, né? Como eu falei com vocês, fiz esses exames, uma bateria de exame, pedi tudo que é possível fazer exame, até já do fiapo do cabelo aqui, eu mandei fazer o exame, tá? E tá tudo bem. Tá tudo bem, né? E muita saúde, muita paz, e prestando esse serviço, né? E mais ainda, com a disponibilidade de poder ajudar alguma coisa aqui em Nova Lima. Não vou falar sobre isso agora, espero que os vereadores, que é um recurso que é deles, né? Que eu consegui conversar com eles e mostrar, né? Com a entidade aí, mas eu vou trazer aqui tanto o presidente da Câmara, o Tiago, como também a associação, para a gente mostrar para Nova Lima. Mesmo a gente não tendo cargo, a gente pode dar algumas ideias, não criando nenhuma expectativa, que eu não tenho dinheiro para bancar nada, a não ser os meus compromissos que eu tenho. Então, uma de ajudar. E não vai ficar só nisso, não. Vai ter mais coisas que já está na minha mente. Acabando essa ajuda que eu vou dar para essa entidade, eu quero ver se eu consigo trabalhar com a outra também. Tá certo? E arrumar recursos, que é o importante aí. E atrás de recursos e pedir às pessoas. Não para pôr meu nome de placa, que eu não quero isso, não preciso disso, né? E eu reconhecer o trabalho dessas pessoas que vão ajudar, tá certo? Eu falar que eles é que fizeram, embora partiu de um trabalho do lado dos idosos, falando do lado dos idosos, e da minha força de vontade que eu tenho, das amizades que eu tenho, e o respeito que as pessoas têm comigo em Nova Lima, não é isso? Mas vamos ter oportunidade, talvez na próxima ou na outra, vamos ter oportunidade de falar sobre isso, tá bom? É isso aí. Uma boa noite para todos, um beijo no coração de todas as mulheres, as mães queridas. Aí vocês não podem imaginar como é que eu fico na felicidade, gente. Eu tive esses 2 dias no hospital fazendo esses exames todos, né? Não sabe, nada de doença não, graças a Deus, né? E foi impressionante as pessoas que eu encontrava ali, trabalhando. E eu sempre perguntando, você é de onde? Nova Lima? Eu conheço mais vida, não sei o quê. Aí um fala uma coisa, vem falar outra, né? E fora as pessoas que estão lá frequentando também, precisando fazer um exame, uma internação que eu vivi lá esses 2 dias, né? E pessoas sofrendo, pessoas numa situação muito difícil, né? Mas a vida é isso aí, né? Um abraço, um beijo no coração de todas as mulheres e um tapinha na testa dos marmanjos de Nova Lima, não é isso? Muito obrigado. Até segunda-feira.